Há um grande universo de direitos já assegurados às pessoas com deficiência em várias leis e na Constituição. A Constituição brasileira, original de 1988, já trouxe algum direito para as pessoas com deficiência, não muito claros, mas já trouxe alguns. E com o advento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, então nós passamos a ter um universo bastante completo em termos de direito constitucional, de direitos de pessoas com deficiência, com algumas previsões muito interessantes, como, por exemplo, o direito à equidade, à justiça, direito à superação de barreiras, e todos esses direitos sempre de uma forma que eles apareçam com igualdade de oportunidade com as demais pessoas. É interessante registrar também que a Convenção tem um dispositivo, tem um artigo que trata especialmente de direito de mulheres com deficiência. A Constituição originária de 88 não tratou de forma alguma das mulheres com deficiência e nem a legislação infraconstitucional, né, as leis, também não tratavam. A mulher com deficiência só veio a receber um tratamento especial, um destaque especial, a partir do advento da Convenção. Então, a Constituição brasileira hoje, já com o advento da Convenção, nos traz alguns direitos como o direito à educação, à saúde, direito ao trabalho, direito à ocupação de cargos políticos, direito ao protagonismo, né? As pessoas com deficiência passaram, depois do advento da Convenção, a terem constitucionalmente assegurado o direito de exercer as suas próprias vontades, de fazer com que nós sejamos senhores das nossas próprias vontades, nós lideremos preferencialmente aquilo que nós achamos que seja melhor para nós. E na legislação infraconstitucional, nós temos já uma legislação bastante ampla também, ainda que estejam faltando algumas coisas, né? Então nós temos a Lei 7.853, de 89, que foi regulamentada pelo Decreto 3298, de 99, 10 anos mais tarde. Essa lei, que foi chamada na época como a Lei da CORDE era a Coordenadoria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa lei, que ficou chamada como a Lei da CORDE, ela já trouxe, por exemplo, algumas censuras ao preconceito, com a possibilidade, inclusive, de se constituir crime a prática de preconceitos contra a pessoa com deficiência. A Constituição já trazia no artigo 5º a proibição de discriminação por qualquer razão, inclusive com relação à pessoa com deficiência, mas não havia um tipo penal, não havia a criminalização desse preconceito. Então, essa lei já trouxe a situação de crime e criou alguns mecanismos para que o Estado e a população já passassem a ter o dever de assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Em 2000, vieram ao mundo jurídico duas leis muito interessantes. A Lei 10.048, de 2000, que assegura o direito ao tratamento prioritário e preferencial, ou seja, a pessoa com deficiência deve ser atendida em todos os espaços públicos e de uso coletivo, especialmente nas empresas que são cessionárias do serviço público. A pessoa com deficiência passou a ter o direito de ser atendida preferencialmente e prioritariamente, quer dizer, antes e de forma adequada, de forma correta. Posteriormente, a Lei 10.098, também do mesmo ano, de 2000, veio a trazer as regras de acessibilidade, veio assegurar o direito à acessibilidade por parte das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Essa lei, ela tratou de forma bastante ampla das barreiras, das definições do que são as barreiras de ordem estrutural, barreiras de ordem estrutural, barreiras de conteúdo de comunicação, não é? Passou a mostrar que todo tipo de impedimento constante nos sistemas, dispositivos e meios de comunicação constituem barreiras.
utilização de bens industrializados que não sejam fabricados de forma apropriada também constitui barreira. Então, essa lei trouxe um universo bem completo de definições de barreiras, especialmente as barreiras atitudinais, que são chamadas no nosso meio, que é a barreira do preconceito. Então, ela trouxe um leque bastante grande de barreiras e veio proibido que essas barreiras permanecessem sendo empecilho para que a pessoa com deficiência tivesse pleno acesso aos espaços públicos, aos espaços de uso coletivo, aos transportes coletivos, aos passeios públicos, aos utensílios, aos bens, aos conteúdos dos livros. Ainda hoje, apesar da lei, os livros não são produzidos de forma que as pessoas com cegueira, com a deficiência auditiva, possam ter pleno acesso aos conteúdos desses livros. Não há livros em libras, praticamente, e também não há livros em arquivos que a pessoa com deficiência visual possa navegar com autonomia e segurança. Aí você já vê aí que é um leque razoável de normas que asseguram direitos para nós. Essas duas leis que eu falei foram regulamentadas pelo decreto 5296 de 2004. Então, reafirmando, há um grande leque de direitos já assegurados para nós, não só em leis específicas, como também em leis esparsas, em leis espalhadas. É o caso da lei de cotas de reserva para que a pessoa ingresse no mercado de trabalho, que é o artigo 93 da lei 8.213 de 91. E há outras regras espalhadas por várias leis que asseguram direitos às pessoas com deficiência. Sempre a gente vai se deparar com algumas situações em que vai ser necessário haver uma legislação específica para tratar. Enquanto o ser humano for vivo, enquanto houver interação entre os seres humanos, haverá disputas por direitos, haverá gente com direito de mais, outros com direito de menos, e vai ser necessário haver leis para recompor esses direitos, de tal forma que todos tenham os direitos justos e equitativos. Por exemplo, foi publicada agora recentemente a Lei Complementar 142, agora de 2013. Essa Lei 142 trata da aposentadoria especial das pessoas com deficiência sujeitas ao regime geral da Previdência Social. Acontece que essa norma trouxe várias aberrações jurídicas, várias agressões aos direitos das pessoas com deficiência. E as definições, as discussões que estão acontecendo em torno das definições da regulamentação desta lei são de um absurdo assim, sem precedentes. Então, situações como essas precisam de leis de forma mais concreta que consigam dar uma definição mais apropriada, como, por exemplo, de pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? Isso é uma questão que ainda está em suspenso. Não há ainda uma definição bem feita, e em decorrência disto, nós estamos tendo muitos dos nossos direitos sonegados. Não é? Por exemplo, a Previdência quer que a pessoa que queira se aposentar com uma aposentadoria especial por contribuição, por tempo de serviço, que ela tenha algumas subdivisões, algumas graduações de definições, e que essas definições sejam feitas através de um instrumental por meio do qual, subjetivamente, uma equipe multiprofissional vai dizer se essa pessoa é ou não com deficiência e qual é o grau de deficiência que ela tem. Então, se houvesse uma definição clara, uma definição tranquila no que diz respeito ao que vem a ser pessoa com deficiência, feita essa definição por lei, com certeza essas discussões já haveriam caído por terra.